Vamos dar início à nossa primeira palestra da Geofísica da UF em meios digitais. E essa primeira palestra vai nos trazer um tema de como podemos revelar o planeta Terra com ondas sísmicas de corpo. Eu sou o professor Rogério Santos, da Escola de Geofísica da Universidade Federal Fluminense, e gostaria primeiro de apresentar o curso de Geofísica da UF para ter noção da distribuição das disciplinas desse nosso curso. Esse curso foi criado em 2005 com a finalidade de contemplar uma demanda crescente de profissionais na área de geofísica para a área de óleo e gás. Ele é apoiado na experiência de mais de 50 anos do Laboratório de Geologia Marinha, nosso LAGEMAR. Atualmente o curso conta com aproximadamente 200 alunos inscritos e já formou mais de uma centena de profissionais que atuam em empresas na área de óleo, gás, mineração, engenharia submarina, meio ambiente e muitos outros. E o tempo de formação médio de um graduando é de 10 a 15 semestres durante o curso de Geofísica. Nossa grade curricular ela tem um peso muito importante nas áreas de Geologia e Geofísica. Reparem que tanto para as disciplinas obrigatórias quanto optativas, a distribuição de disciplina de Geofísica é apenas um pouco superior à de Geologia. Tem esse perfil, então, em Geociências muito forte e tem como complemento disciplinas de Matemática, Física e Computação. Das disciplinas obrigatórias, os pesos distribuídos em Geologia e Geofísica são essas disciplinas que têm maior evidência como grade curricular obrigatória, complementada por disciplina de Física, Matemática e Computação. Ao longo dessa palestra, a gente vai conversar sobre a importância de estudar Matemática, da importância de estudar Física e Geologia para esse nosso curso de Geofísica. Recomendo também a inclusão de 2 tópicos, um da língua inglesa e o outro de ler e escrever cientificamente em português, para depois traduzir quando for necessário para inglês. Mas o fato de ler e escrever cientificamente é uma habilidade que todos devem desenvolver durante o curso. Como optativas, essas são as disciplinas. Reparem que os pesos são quase iguais, né? Aparecem, então, atividades complementares ainda de 120 horas e permanecem a sugestão da língua inglesa e o ler e escrever cientificamente durante o tal curso. Entrando na palestra diretamente, vamos analisar então os métodos sísmicos usando ondas de corpo. Para começar a nossa história de construção da Terra e como que a gente pode investigar essa maravilhosa fonte de informação, né, de contexto de tantas riquezas que é a nossa Terra, esse slide mostra uma concepção artística da Terra, onde tudo era muito quente, um fogo, praticamente uma bola de fogo, há 4 bilhões e 200 milhões de anos atrás, onde a cada época de resfriamento dessa Terra, ela vai sendo medida a partir de éons, começando no éon Adiano, né, que é um período de 4,2 bilhões, é o início dessa construção da Terra, passando pelo éon Arqueano, ao Proterozoico e terminando entre o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico. Apenas no Cenozoico aparecem os primeiros seres humanos. O resto, toda a construção de vida e de habitação dentro do nosso planeta acontece em faixas muito mais extensas e nosso estudo de reflexão sísmica, das nossas ondas de corpo, vai cobrir principalmente entre o Paleozoico, o Mesozoico e o Cenozoico, que faz parte de uma crosta em que conseguimos penetrar com ondas sísmicas que nos tragam essas informações até determinadas profundidades desse Paleozoico. O resfriamento da Terra se dá a partir do Adiano, com 4,2 bilhões de anos, onde tudo era fogo.
tudo era muito quente, era praticamente uma bola de fogo, e as estruturas todas incandescentes, com muito magma em ação, e é uma história de uma beleza, uma riqueza muito grande, em que, mesmo durante 2 bilhões desse resfriamento, grandes manifestações de erupções magmáticas e vulcões estão presentes, e conseguimos perceber essas influências desses magmatismos e vulcões nos dados sísmicos que tratamos hoje em dia. Para essa construção do planeta Terra, a gente sugere que todos assistam esse link chamando Construindo o Planeta Terra. Então, o endereço está aqui na tela, que é de uma riqueza fantástica, é um documentário criado pelo Nat Geo TV, em que vale a pena ver, coisa de uma hora e pouco de transmissão de documentário, em que todas as fases de construção, desde o início do planeta Terra, 4,2 bilhões de anos atrás, até a história recente, com a chegada do homem na Terra nesses últimos momentos atuais. Além disso, então, a gente vai construir aqui, neste canal, uma história para colocar como a gente pode estudar a história do planeta Terra, todos esses modelos de sedimentação, de construção das camadas da crosta terrestre, através das ondas de corpo sísmicas, em que elas podem nos revelar maravilhas do que possa estar acumulado, escondido no subsolo desse nosso planeta. Basicamente, o que se estuda é como essas ondas se propagam no interior da Terra, como elas visitam todos os seus núcleos, todo o seu manto, toda essa crosta, praticamente olhando o que é uma geração de uma energia, no nosso caso artificial, que viaja pela crosta, olha o que está acontecendo no interior da Terra e retorna para que sejam adquiridos através de geofones ou hidrofones colocados na superfície ou em profundidade de fundo oceânico ou profundidades similares a essa. Com isso, nós dependemos fundamentalmente de algumas leis e princípios físicos de propagação dessa onda sísmica de corpo, em que começa a se entender por que é necessário estudar física. A física básica, né? A física que mostra a propagação de ondas, e um dos princípios mais naturais é o princípio de Huygens, em que nos diz que a partir de uma geração de uma onda primária, artificial que seja, essa onda se propaga e cada ponto do meio terrestre vai se comportar como uma onda, uma geradora de ondas secundárias, novas frentes de onda vão se formar através desse envelope e naturalmente vão se gerar milhões, bilhões de ondas secundárias, cada uma sendo construída a partir de novas frentes de ondas, até chegar no objetivo que se deseja avaliar. Um outro princípio muito interessante é o princípio de Fermat. Esse princípio de Fermat é muito intuitivo, porque nos fala que uma onda sísmica viaja sempre pelo caminho mais rápido, pela trajetória mais rápida na Terra, mesmo que essa trajetória seja geometricamente mais longa do que outra qualquer. Mas ela sempre privilegia as rochas, as camadas que têm velocidade mais rápida, e ela vai viajar, a onda primária que chegar a determinado objeto, sempre vai caminhar por esse caminho de maior rapidez, de maior velocidade. Ela pode ser comparada quando você, por exemplo, usa um GPS, um Uber com GPS, e você diz qual o caminho que você quer percorrer. Se é o caminho da distância mais curta, em que você provavelmente vai pagar menos, mas é que corre o risco desse caminho estar engarrafado e você perder muito mais tempo. Ou se prefere um caminho mais rápido, que possa ser até mais longo, mas como ele seria menos congestionado, você chegaria mais rápido mesmo que ele fosse mais longo. Uma outra lei muito importante que vem da geometria, da ótica de luz, né, o estudo de raios luminosos, por exemplo, você tenta entender a propagação da onda sísmica através de um modelo em que cada partícula de um determinado meio, de uma determinada interface,
possui uma velocidade e uma densidade diferenciais que vão controlar em relação a um segundo meio sotoposto, em que o que vai acontecer com a trajetória de um raio a partir de uma determinada fonte quando ele atinge essa superfície, essa partícula, e é desviado para uma outra trajetória que pode ser mais aberta ou mais fechada em função das velocidades do segundo meio, ou não mudar sua trajetória caso as velocidades sejam iguais entre os dois meios. Necessariamente, praticamente, não ocorre essa condição na realidade, porque todos os meios, por mais que sejam homogêneos, eles não são isotrópicos. Então, sempre vai ocorrer uma variação de raio a cada partícula que é atingida por esse raio. Se você tem uma velocidade maior do que a velocidade inicial no segundo campo, ela vai se desviar dessa ortogonal, e se for menor, ela vai se aproximar desse eixo ortogonal de incidência vertical. E essas são as equações do tempo de propagação, que é um somatório. Para ele chegar no segundo ponto, P2, é o somatório do tempo que ele levou dentro da camada 1, mais o tempo que ele levaria dentro da camada 2. Então, o tempo total de chegada dessa onda, da partida até o ponto de chegada, é dado por essas duas trajetórias aqui. Uma coisa interessante que vale a pena estudar junto com a característica da onda sísmica é a propriedade de propagação. Quando uma onda sísmica compressional, por exemplo, atinge determinada partícula, essa partícula ela começa a vibrar a partir de compressões e dilatações que vão formar picos e vales, e ela vai se propagando como uma senoide para um modelo monocromático, em que ela vai sofrer compressões e dilatações em função do tipo de resposta que essa partícula oferece quando ela recebe um estímulo dessa onda sísmica. Então, algumas classificações como seu período, seu comprimento de onda, variações de pressão alta, pressão baixa e a distância que ele percorre, com que velocidade são características dessa onda. Então, é por isso, mais uma vez, a importância de estudar física para entender todo esse tipo de propagação da onda. Ainda sobre a parte de física, né, toda onda, todo espectro que é conhecido de determinadas ondas sísmicas varia em determinadas frequências, tem seu domínio de amplitude dominante, né, da sua banda de frequências dominante, tem uma forma de onda temporal e tem também o seu conceito de distribuição de fases, ou seja, o atraso de cada lateralidade de uma única informação de frequência, como é que ela está defasada ou atrasada em relação à frequência de referência. Então, esses espectros todos são classificatórios, são discrepantes entre si e mostram como é que é a dominância da frequência, da amplitude que chega dessa onda até determinada partícula em profundidade. E como é que elas atuam sobre cada partícula do subsolo da Terra? Uma onda compressiva que viaja nessa direção, ela vai comprimir e dilatar todas as partículas de um meio periodicamente. Então ela vem, comprime, dilata. Então todas as partículas do meio vão sofrer esse movimento na direção da propagação da onda. A partícula vai vibrar nessa direção onde a onda está se propagando e a partícula vibrando também na mesma direção. A onda S, a segunda onda de corpo, ela vai se propagar também nessa direção, mas só que os movimentos das suas partículas vão variar em direções ortogonais à direção de propagação. Duas ondas vão ser criadas, uma SV e uma SH, que vão vibrar ortogonalmente em direção de propagação, mas em planos diferentes ortogonais. E apenas como curiosidade, duas ondas que não são ondas de corpo, são ondas que não penetram no corpo da Terra e vibram em suas superfícies, e são as responsáveis pelos grandes movimentos dos terremotos e das destruições, que são as ondas Love e ondas Rayleigh. Elas viajam na superfície da Terra e não têm condição de penetrar dentro do seu subsolo.
Então, classificando ondas P e ondas S, você tem que elas são ondas irmãs, que são capazes de gerar ondas filhotes. Uma onda P pode gerar uma onda S, e uma onda S pode gerar uma onda P. A onda primária compressiva P vai propagar dessa forma, a partícula vibrando na direção da propagação, e as ondas S, duas ondas S, SV e SH, vibrariam com suas partículas em direções ortogonais à direção de propagação da onda. Para entender ainda o que acontece quando uma onda P atinge determinada partícula em subsuperfície, essa partícula sofre uma compressão, ela varia seu volume, depois sofre uma expansão, e esse volume fica flutuando através de, enquanto uma onda estiver propagando através dela, essa partícula vai sendo comprimida e dilatada, comprimida e dilatada, e seu volume vai variar em função da rigidez dessa partícula, a compressão que vai sofrer pela onda que chega até ele. Dessa forma, haverá uma variação de compressibilidade que vai ser uma razão entre a força, a unidade de força que chegar o estresse sobre essa partícula, sobre a deformação que ela sofre, sendo maior ou menor essa rigidez, essa deformação. O cisalhamento, ondas cisalhantes vão causar não uma compressão, uma dilatação, mas sim uma transformação de forma. Um cisalhamento que vai terminar quando a onda acabar de passar, ela vai gerar uma tensão, a partir de uma tensão de cisalhamento, uma tensão de deformação. Uma deformação que vai sofrer cisalhamento, depois vai voltar à sua forma normal, depois novamente ela vai sofrer novo cisalhamento, assim consecutivamente, e a constante μ, que é a constante de cisalhamento, vai ser uma razão entre a tensão de cisalhamento sobre a deformação desse cisalhamento. E assim que terminar de passar a onda, a forma volta ao normal, a partícula fica novamente com sua forma original, se ela não romper em função desse cisalhamento. Matematicamente, o que é importante ser estudado no curso de geofísica e qualquer atividade que seja relacionada à geofísica é transformar esses fenômenos físicos em modelos matemáticos. Procurar equações que descrevam leis físicas, leis que são associadas, por exemplo, à lei de Hooke, à lei de Newton, que explicam o movimento dessas ondas ao longo do percurso delas no interior da Terra, transformar isso a partir dessas equações matematicamente descritas por equações diferenciais, que seriam as equações da onda que se propaga, né, em 2 ou 3 dimensões. Nesse caso, ela vai ser função do movimento de pressão e o deslocamento que vai causar em cada partícula da Terra, que seria o deslocamento em 3 dimensões que se deseja estudar. Então, a variação de pressão, essa de pressão acústica, por exemplo, vai ser descrita no movimento entre a densidade e o deslocamento de cada partícula através dessas equações diferenciais. Da mesma forma, a lei de Hooke pode ser dada também com uma diferença de variações de deslocamento da partícula em função da compressibilidade e a pressão. Ou seja, matematicamente, a gente precisa criar modelos para que essas forças que agem a partir de leis físicas sejam explicadas matematicamente e que se construa um modelo que seja significativamente semelhante ao que se deseja estudar por simplificação, o que acontece à propagação da onda no meio do subsolo terrestre. O que se pode medir, então? Como é que a gente mede a propagação da onda em relação às constantes elásticas e o que está acontecendo dentro do interior da Terra? Uma onda sísmica, quando entra no corpo da Terra, ela pode ser refletida, ela pode ser refratada, ela pode ser difratada, ela pode ser transmitida. Então, dessa forma, o importante é saber qual o fenômeno que nós vamos tratar, e no nosso caso a gente vai se estender sobre a reflexão, e medirmos o tempo de reflexão, quer dizer, o tempo de propagação da onda desde que ela parte de uma determinada superfície, de um determinado ponto, viaja pelas camadas terrestres, atinge o seu objetivo, que é desejável ser estudado, e analisa a amplitude, a magnitude dessas reflexões
em que ela vai representar o contraste de impedância de cada partícula a essa presença dessa onda, que vai averiguar qual é o tipo de material que ela está visitando. Depois que ela visita essas camadas de subsuperfície, ela retorna para os nossos receptores de superfície, por exemplo, são registradas, processadas e apresentadas como amplitudes que representem a subsuperfície de todas as camadas geológicas. Então, vamos estudar aqui nessa apresentação apenas das reflexões. O que acontece quando a gente mede o tempo de viagem no sinal através dessa rocha é para saber que tipo de material ou partícula estaremos investigando. Essa descrição desse comportamento mede a velocidade que ela possui em transmitir uma onda através de seu corpo. Ou seja, qual é a transmissibilidade, qual é a velocidade de transmissibilidade da energia que chega numa determinada partícula e ela transmite isso para partículas vizinhas. Ou seja, que velocidade a onda tem através desse meio. E essa velocidade da onda compressional, onda primária compressional, é dada por essa equação que envolve o módulo de compressibilidade e os módulos de cesariamento. E é uma função inversa da raiz quadrada da densidade. E para ondas S, é uma equação bem mais simples, tem um módulo de cesariamento e densidade, que são velocidades geralmente inferiores à velocidade da onda P. Ora, para sabermos velocidade, a gente tem que ter uma associação inicial com geologia. Da geologia, a gente entender os modelos deposicionais, entender as tectônicas que envolvem cada movimento, cada partícula terrestre, cada partícula que vai ser visitada pela onda sísmica e, fundamentalmente, saber que velocidade possuem esses meios, que velocidade possuem essas rochas, para que elas respondam com determinados tempos de propagação diferencial, em que você consiga classificar o tipo de rocha ao tipo de velocidade de propagação de uma onda de corpo. Reparem que as velocidades mais baixas são essas de fluidos tipo petróleo, tipo água, depois uma lama, um folheiro, areias, carvões, carbonatos, sal, anidritas e rochas ígneas. Então, observe que é possível, às vezes, determinar que estamos num campo de fluido para uma velocidade baixa, mas mesmo que não se distingua equações de fluidos, mas, por exemplo, arenitos não conseguem ser distintos apenas com as velocidades. Reparem que essa velocidade pode flutuar num range muito grande, e se nós tivermos apenas a velocidade, não sabemos se você está tratando, por exemplo, de um arenito, de um folheto ou de um carbonato. Ou seja preciso mais informações para discriminar que tipo de rocha nós estamos tratando, mas são indicadores muito importantes de saber o que cada velocidade está sendo respondida em subsolo. Com essas velocidades, a gente pode tratar das velocidades da onda P ou das ondas S e a gente vai tentar discriminar o que acontece no interior da Terra em função de respostas cada vez mais profundas, mas o que não vamos focar aqui na crosta terrestre, numa parte bem superficial, até uns 10 km de profundidade, em que as respostas da onda P e das ondas S são muito bem compreendidas e as amplitudes de registro são bastante significativas para que esses estudos sejam atingidos. Se supusermos que você tem uma fonte que vai começar a se propagar próxima a essa superfície, desse ponto vermelho, a gente pode traçar a geometria das trajetórias desses raios que vão viajar a partir desse ponto em circunferências ou partes esféricas ou semisféricas que vão viajar descendentemente, atingir as primeiras superfícies, gerarem reflexões, continuar as transmissões, ela vai sendo transmitida, e vamos supor que você tem um vulcão nessa posição aqui, nessa superfície mais escura. Essa onda começa a chegar próximo dessa região, e nesse ponto ela começa a gerar vários eventos novamente de reflexão e transmissão. Ao final, ou algum tempo depois, um cenário de diversas ondas estão sendo transmitidas, refletidas e propagando verticalmente ou lateralmente, ascendentemente e descendentemente, criando vários eventos que foram significativos refletidos a partir desse ponto
e transmitidas e refletidas a partir dessas superfícies de desenho de um modelo. Conseguimos, então, entender cada evento sísmico, separar cada evento sísmico e entender, das camadas L1 até L5, que tipo de energia, a partir daquele ponto de central de energia disparada, qual a profundidade e o tempo de propagação se chega, e separando os eventos primários de chegada direta ou refletidas várias vezes, vários cenários que nos digam o que está acontecendo com essa onda no interior da Terra. Geralmente, raios significam os raios advertentes, quais as direções. Você pode trazer geometrias de raios, traçamento de raios, para dizer as direções e para onde estão indo essas ondas, para transformar isso aqui num modelo. Um raio desse pode ser descrito, por exemplo, a partir de uma fonte. Nesse ponto, na subsuperfície, você dispara uma determinada energia. Esse é o raio que significa a propagação dessa energia até atingir um ponto de uma interface geológica que seja com características superiores de ρ1, que é a densidade e velocidade, sobre velocidade e densidade da camada 2. Esse ponto vai ser capaz de refletir uma determinada energia e que vai até atingir os nossos receptores, que vão receber essas mensagens, essas informações que estão chegando dessa interface, vão ser processadas e interpretadas posteriormente numa seção sísmica. Outra parte da energia não é refletida e é transmitida, ou refratada. Ela continua viajando e vai visitar segmentos da Terra muito mais profundos. Então, desse modelo simples, teria-se, então, no início de um tempo T0, disparo de uma energia que viajaria, encontraria essa interface de contraste V1, ρ1 e V2, ρ2, e geraria uma reflexão positiva, uma vez que V2, ρ2 é superior em seu produto a V1, ρ1, e ela se afasta do normal, dando uma reflexão positiva, um coeficiente de reflexão positivo. Então, nosso sismograma simples para essa trajetória seria, desde o tempo zero, em determinado tempo ela encontra essa superfície, gera uma refletividade e continua a viagem. Fazendo isso para todas as camadas da Terra, a gente pode começar a pensar nisso como uma trajetória 1D. Imagine que isso aqui seja a descrição estratigráfica e litológica de várias camadas dentro de um determinado, por exemplo, um poço. Ele vai encontrando camada e vai descrevendo que são areias, folheiros, areias de novo, folheiros, carbonato, areias, basalto. Você tentar chegar aqui com uma outra areia, e a distribuição de impedâncias acústicas, que são o produto de velocidade contra densidade e velocidade. Você vem com uma determinada impedância acústica, decresce em determinado ponto, novamente cresce e volta para um patamar um pouco maior do que essa areia tendo uma velocidade um pouco maior do que essa aqui, decresce, cresce, decresce, e assim consecutivamente vai. Aí você teria, então, seu perfil empacotado de impedâncias acústicas. A cada contraste de impedância, então, é possível se calcular um coeficiente de reflexão que daria a noção de magnitude e sinal de cada reflexão. Então, uma reflexão negativa, uma reflexão positiva mais forte nessa interface, novamente negativa, positiva, negativa, uma forte reflexão na passagem, por exemplo, dessa superfície de areia para essa litologia, e novamente uma negativa ao sair dessa litologia, voltando para uma determinada areia. Então, nossos coeficientes de reflexão seriam nossa função de refletividade designada dessa forma, o tempo crescente, se convolvida com uma fonte artificial, uma fonte matemática. Se você convolver essa sísmica impulsiva por esse coeficiente de reflexão, você teria esse sinal sísmico 1D, que vocês podem observar onde são marcadas de grandes reflexões positivas, pequenas reflexões negativas, só que ao invés de 7 eventos de reflexão, você teria um monte delas, um grande número delas, que é a função de algumas primárias e o resto sendo interferência entre elas, gerando um padrão de muitas reflexões que ainda são falsas e outras que são as primárias são as verdadeiras. O traço sísmico, então, seria
coeficientes de reflexão convolvidos com uma determinada wavelength, com uma determinada energia. E o resultado seria, então, uma sequência, uma série matemática de vários eventos que significariam, em cada amplitude, negativa ou positiva, o que significa os contrastes de impedância nessas refletividades na Terra, um grande contraste entre camadas. Para entender de uma forma tridimensional, teríamos que pensar em geometrias e raios que partissem de uma determinada fonte ou de algumas fontes, visitar essa geologia, visitar essas camadas, sofressem deflexões, sofressem refrações, sofressem reflexões e chegasse até os diversos refletores, os diversos receptores. Então, a partir de camadas modeladas, você pode estar fazendo um traçamento de raio, em que você vai ver diferentes trajetórias e vai enxergar onde você tem coberturas muito importantes de vários raios e zonas que não tem tanta cobertura assim. Quer dizer, se você colocar um geofone nessa ponta aqui, a partir de uma energia desse ponto, você vai chegar até aqui dessa forma. Você pode simular isso como se tivesse uma fonte aqui, detonando e atirando e recebendo energias também nos receptores. Ou seja, essa reciprocidade você pode detonar uma energia, gerar uma energia e receber, ou você pode atirar de uma fonte em profundidade e enxergar quais são as trajetórias que você vai ter para determinados raios chegando até os seus receptores. Esses raios geométricos simulam a trajetória dessas propagações dessas ondas sísmicas e a partir daí você pode computacionalmente, matematicamente, representar essas frentes de onda que são simuladas a partir de um modelo geológico. Ao final, você vai gerar uma seção sísmica que vai representar basicamente o modelo geológico. Você vai tentar traduzir o que você está vendo aqui através de falhas, discordâncias e a tectônica que você pode interpretar a partir de uma imagem sísmica e gerar um modelo geológico. Esse modelo geológico vai ser interpretado, vai ser traduzido para o modelo que se deseja construir em termos de modelos deposicionais e tectônicos, e daqui sairia, então, um conceito geológico a partir de uma imagem sísmica. Mas para construir essas imagens é necessário gerar, por exemplo, uma energia artificialmente. Em geral, há uma detonação de uma fonte, que pode ser uma fonte impulsiva terrestre, como se fosse uma dinamite, ou um caminhão que gere vibrações, os chamados caminhões de vibrosais. Essa energia se propaga a partir de uma determinada ponto de partida e vai visitar todo o sistema terrestre de camadas e sofrer diversos tipos de eventos, diversos tipos de fenômenos que vão atenuar essa energia, destruir a coerência dessa energia e vai retornar, após enxergar os diversos refletores, vai retornar aos nossos receptores e que depois de registrada cada energia dessa vai ser tratada, vai ser processada e vai ser interpretada em nossas sessões sísmicas para transformar isso em modelos geológicos. Em terra, geralmente quando você não usa explosivos, não usa dinamite, geralmente em regiões mais topograficamente bem comportadas, caminhões podem entrar nessas regiões e usar sapatos de vibração que geram emissões de energia sísmica, um controle de frequência e amplitude que você vai viajar essa energia através da Terra e receber através de receptores. Onde esses caminhões não conseguem entrar, topograficamente complexos, você vai ter então a necessidade de gerar outro tipo de fonte, como, por exemplo, os explosivos em terra. Mas no mar é muito mais simples. Você usa canhões de ar, de grande potência, eles vão acoplados a determinados navios de grande porte, e que detonam periodicamente diversas energias, diversos ergães, que vão penetrar no subsolo, vão penetrar na terra e vão ser recebidos por receptores de tipo hidrofones ou em fundos oceânicos que vão registrar da mesma forma a energia que partiu da camada marinha ou camada de lagos e vai viajando, entra na subsuperfície e vão conhecer o que é a história geológica dessa terra e depois retornar aos receptores ou os hidrofones em superfície. O que se deseja é que essas energias sejam traduzidas a partir de modelos de raio, modelos de propagação tridimensional, e que
estabeleça-se uma relação de velocidade, um padrão de modelos, que represente as camadas geológicas. É óbvio que não são assim, as camadas geológicas não são homogêneas, mas é necessário que se modele alguma coisa simplificadamente para que computacionalmente você possa compreender modelos que expliquem anomalias, expliquem amplitudes de determinados alvos, determinados objetivos que você tenha. Essa energia, depois de transmitida, chegar até receptor, até reflexões relacionadas à superfície, elas retornem até os receptores e depois seja tratado para processamento e interpretação. O resultado final são seções sísmicas dessa forma, em que nesse caso aqui é um corpo de sal que sofreu dois tipos de tratamento A e o tratamento B. Reparem que esse tratamento B ele tem uma condição superior a relações das reflexões mais profundas, apesar de reflexões mais rasas perderem um pouco da continuidade, mas em termos de profundidade em subsal, eles são muito mais bem claros, bem estabelecidos, e isso é um conceito de evolução tecnológica de tratamento do sinal. Ou seja, existem aplicativos, algoritmos que melhoram a resposta do que era no passado, e isso é fruto da evolução tecnológica e investimento em tratamento do sinal. Ou seja, você, de uma mesma sessão, de uma mesma detonação, do mesmo registro, você pode obter resposta diferente em função da tecnologia que você detém. Ao final, você vai tentar representar sismicamente no tempo o que camadas são mostradas em afloramentos, por exemplo. Camada de maior ductibilidade, camada de maior ruptibilidade, sequenciamento de camadas, classificação de camadas em função de suas litologias, de suas estratigrafias, e o que se tenta, sismicamente, é definir sinais que traduzam o que aconteceu há 160 milhões de anos, 120 milhões de anos, 45, 30, 15, 5 milhões de anos e 1 milhão de anos, por exemplo. Então, você que teria a resposta sísmica em tempo, buscando uma correlação com a resposta geológica em profundidade. Com isso, tenta-se estabelecer modelos, tenta-se construir modelos geológicos a partir dessas ondas sísmicas de corpo, as suas respostas, as suas texturas, as suas feições, e a partir dessas imagens, desses tempos, tenta-se traduzir, construir modelos que seriam geologicamente corretos, geologicamente aproximados, para que se investigue a geologia, a história geológica da Terra, a partir dessas imagens geradas por reflexões sísmicas. Essa é a motivação do estudo geológico, você ter um conceito geológico para ver o que está acontecendo dentro das feições sísmicas. Idealmente, o que se detém, o que se deseja é uma imagem tridimensional para ver a Terra tridimensionalmente. Então, a sísmica 3D tentando enxergar em 3 dimensões também a Terra. Ou seja, levantamentos sísmicos que conduzam a ideia, a percepção tridimensional entre as camadas que são arrumadas geometricamente no espaço. Eu consigo visitar no volume que eu defino no meu desenho do meu levantamento, eu enxergo a geologia que se propagaram as ondas sísmicas que você gerou e recebeu o processor e estabeleceu como modelo definitivo. Então, um modelo desse tipo, por exemplo, ele vai sempre ter uma associação ao que acontece em superfície, na superfície do mar, na superfície terrestre, o fundo oceânico. O que está acontecendo tem uma relação muito próxima ao que está acontecendo nas camadas de profundidade mais próximas a ele. Mas também são análogos, por vezes, ao que acontece em profundidades maiores. Ou seja, o que aconteceu aqui há milhões, milhões e milhões, dezenas de milhões de anos, pode ter correlação com o que você vê ou poderia estar vendo em modelos de superfície. Então, a geologia de superfície ela é uma tradução análoga ao que possa estar acontecendo em profundidade, que você vai verificar isso com um dado sísmico. Entender, então, esses modelos em superfície é fundamental para que se compreenda, se detenha, se obtenha informações sísmicas que sejam análogas dessas que a gente aprende em afloramentos e imagens como essa, da imagem da NASA, que diariamente nos transmitem imagens de superfície terrestre fantásticas, em que são possíveis conhecer, por exemplo, em glaciações, em regiões cobertas de gelo,
regiões que são cortadas por cânion, cortadas por água provavelmente, que são erosões, e você vai conseguindo construir como seriam as feições, você poderia enxergar essas glaciações sísmicamente a partir de glaciações mais antigas, em profundidade. Então, a geologia do presente, ela consegue nos mostrar o que poderia ser a geologia do passado. Aqui nas Bahamas, corpos de ondas e areias, né, de fundo, maravilhosamente coloridos por essas imagens da NASA. Também muito bonita a parte de superfície da Terra de sistema de drenagem, muito importante de serras e drenagem levando para uma região de deltas, em que você conseguiria entender como é que seria essa geologia, essa textura sísmica, se você deparasse com essa imagem sísmica em profundidade. Dunas, impressionantes, maravilhosas dunas na região da Austrália, sem sistema de praias, né, que você tem então, as construções de areias muito bem estabelecidas, e você poderia enxergar isso também em profundidade no dado sísmico. Dados de diferentes texturas, dobramentos mais plásticos, menos plásticos, mais rústicos, que também seriam traduzidos dessa forma em dados sísmicos em profundidade. Areias, como é que elas se constroem, como é que são os cordões de areia, as praias, e todo um contexto geológico que você pode traduzir isso para dados sísmicos também. Regiões de maior ruptibilidade e ductibilidade, regiões de montanhas contra regiões de dunas, regiões de areias. Isso são imagens da Namíbia, onde seus desertos são fantásticos, as dunas são maravilhosas, como se fossem tecidos desenhados sobre a superfície da Terra, e desenhos das erosões, onde conduziriam essas areias, e seria uma parte de erosão, principalmente eólica, jogando material nesses desertos. E aqui, um delta, né? Um delta entre a Escócia e a Inglaterra, um delta é um sistema de drenagem jogando material para dentro de um lago ou do mar, em que você tem controles que sejam relacionados a marés ou relacionados ao controle do próprio delta, né? Jogando material sólido para dentro de uma solução aquosa, e que isso a gente consegue perceber também no dado sísmico em profundidade. Aí no dado de Mount St. Helens, uma tomada muito interessante, uma montanha de gelo, né, do gelo formando camadas, né, que se propagam por dentro dos sedimentos mais antigos. A superfície da Terra com os taludes, né, corte de geleiras, formando um sistema de drenagem também muito interessante. O vulcão, né, em Kilimanjaro, que são lavas vulcânicas que possam estar acontecendo em basaltos ou diabases que sejam similares ou extemporâneos ou vulcânicos em termos de extravasamento ou internos em silos, que sejam simicamente plausíveis de serem observados também. Então, feições vulcânicas são muito comuns de serem vistas no dado sísmico na história da geologia da Terra. E para finalizar, sistemas marinhos maravilhosos em termos texturais e reticulados e fundos de mar, que sejam correlatos a imagens que possam ser vistas pela sísmica também. Enfim, o que a gente deseja é sair de uma superfície, que se entenda a partir de afloramentos ou fotos de satélites, ou sonares, e que se compreenda essa geologia de superfície e que se tente analogamente entender o que possa ter ocorrido também no passado. Se ele for pouco controlado pela tectônica, se não houver muitos movimentos tectônicos, a similaridade pode ser muito grande entre a história desses sedimentos aqui e as coisas que acontecem em superfícies nos dias atuais. Ou seja, a analogia com o presente ela pode significar muito com o entendimento do passado traduzido para a sísmica de reflexão. Agora, em profundidade, já no dado de tempo sísmico, né, a gente observa feições a profundidade equivalente a 5, 6 quilômetros na área do Oceano Atlântico. Ou seja, essas feições estão coloridas em função de características petrossísmicas, em função do que acontece em termos de grupo, os agrupamentos de feições em relação à textura que estão acontecendo num corte em profundidade, equivalentes também a diferentes feições de homogeneidade, heterogêneas, isotropias, que a gente consiga perceber feições que sejam controladas pela estratigrafia, controladas pela tectônica e variações texturais que associam litologias diferenciais a variações sísmicas.
novamente, texturas sísmicas mostrando feições extremamente interessantes para a geologia, e o final que se consegue ou que se deseja, é juntar todas as informações texturais, sísmicas, amplitude, reflexões, com informações de poços, com informações geológicas, todas as informações que se detenham, para gerar um modelo. É um modelo que se consiga entender quais são, onde é que estariam as principais zonas de interesse de uma prospecção sísmica e colocar isso dentro de um ambiente colaborativo, tridimensional, em que você possa entrar, entre aspas, dentro desses reservatórios virtuais, dentro dessa situação virtual, com o entendimento de onde é que os poços estão sendo localizados, por exemplo, para explorar toda essa natureza, todas as riquezas que existem no subsolo brasileiro, no subsolo mundial, no subsolo da Terra. Convidamos a todos que assistem também a participar dessa investigação científica, a cuidar da Terra, a cuidar dessa maravilha de riquezas minerais que ela possa nos oferecer, sem destruí-la, e investigando cada vez mais com os métodos tecnologicamente mais sofisticados e que são necessariamente usados para que obtenha-se as melhores informações, as mais corretas, as mais acuradas e com os retornos econômicos cada vez mais crescentes. Agradecemos a todos, agradecemos a participação especial dos profissionais dos colegas de Geofísica da UF, do IGEL, na construção de todo esse trabalho. Muito obrigado a todos.